eu vejo que o esporte ele tem umas coisas, e isso acho que até mais, por exemplo, em natação, atletismo, que às vezes você fica 1/10 de segundo atrás do outro cara, e aos campeões tudo, né? Ao perdedor as batatas, digamos assim. O cara é o segundo e é um pódio, só tem um primeiro lugar. E a vida é muito ingrata pro cara que não é o primeiro lugar em certos Você quer esportes. Agora, no mundo corporativo, cara, pode ter um líder de mercado, a gente fica próximo, ambos estão vencendo, no final das mas o contas. esporte ele é cruel nesse É aspecto. muito cruel. Nós perdemos a Olimpíadas de Londres, onde nós não éramos sequer favoritos. A gente chega a uma final, a terceira final consecutiva, e depois a quarta no Rio. A gente ganhava por 2-0. E a gente perde por 3-2 no tie-break. E aquilo foi um desastre. Vou até dar um spoiler. Meu filho lançou um livro na Itália, que estava lá, que vai ser lançado no segundo semestre aqui no Brasil. E o livro em italiano, o título é Dal buio all'oro, da escuridão ao ouro. Quando ele perde em Londres, a gente perde em Londres, ele estava na quadra. E ele começa o livro falando sobre isso, que ele tem a imagem da derrota, mas está ganhando 2-0, o ouro está aqui e ele escapa. Nossa, Pô, as críticas e a coisa foi. E era uma prata olímpica, mas não importa. Foi uma derrota desse tipo. E aí ele relata no início do livro, um spoilerzinho, a cena. Uns chorando, outros porra, abatidos ali. Ele disse que me viu sentado, eu não me lembro. Né, tal, assim, que me diz, porra, não. E ele, assim, parado olhando aquilo tudo, ele fala: eu perdi a chance que eu tinha de deixar de ser o filho do treinador Bernardinho e ser o Bruno. Eu vou ter que continuar sendo, vou ter que ficar na tal. E aí aquilo, né? O livro para mim é duro de ler, porque tem várias experiências que a gente viveu junto desde garoto, e não, separação, isso é tão. Que aí, quando você vê agora, você fala, caramba. E você, por mais que esteja ali, né? O sentimento e coisa que ele viveu, você não tem estava ali como junto, mudar. mas você não sabe. Uhum. Você não sabe. É muito interessante, assim. Eu disse, espera até Paris, mas o pessoal deu uma pressão lá, acabou saindo lá e estão vendo aqui. Mas ele falou, até questão de empresa familiar, a pessoa pergunta muito, como é que é trabalhar com seu filho? São questões que muitas empresas passam, né? E quando você tem e no nosso caso, tem um escrutínio de milhões de pessoas, imprensa, etc. Na empresa, quem escrutina você pela sua atitude e postura em relação ao seu herdeiro, ao seu filho que está na empresa, é o próprio time apenas, né? E na tentativa de ser justo, não adianta ser justo, tem que parecer justo, não é verdade? Não adianta ser sério, tem que parecer sério. E aí eu costumo dizer que eu cobrei um ônus muito maior do que eu dei um bônus. Até que eu me toquei que realmente estava exigente. Os jogadores vinham brigar comigo em relação à cobrança que eu tinha com ele. Mas aquela história, eu precisava mostrar para o mundo que era justo, que era correta, etc, etc. Ele não estava lá porque era teu filho. Exatamente isso. O jogo, cara, os jogadores vinham. E a gente brigava. Mas isso a gente. Eu senti isso uma época com o Bruno, porque, querendo ou não, eu sou a mulher do Bruno. E aí ficava essa coisa de, e aí, será que ela é inteligente o suficiente? Que ela tem a agregar o suficiente? Ou se ela tá ali só porque ela é mulher dele? Então tem um pouco disso. Hoje em dia eu caguei. Mas enfim, teve um pouco dessa parte Eu aí. só tô aqui por sua causa, na verdade. Tem Muito essa mais do parte. que você ser minha esposa, eu sou o esposo da Malu. Mas até aproveitando pontos que você citou aqui, Bernardinho, porque sempre que a gente quer aprender sobre um tema aqui na empresa, a gente fala, vamos gravar um podcast com alguém que é referência nisso. Então, quanto à liderança, você tocou num ponto que acontece nesse mundo das redes sociais de influência, que é você tem uma equipe, aqui no grupo nós temos 200 pessoas, só que alguns são pessoas que têm mais exposição. Então, digamos que seria o craque do time, aquele que é um talento. E uma das coisas mais complexas que a gente viu aqui nessa experiência de quase 3 anos de Grupo Primo é lidar com pessoas. Tem um negócio que eu já falei aqui 1000 vezes e falaria acho que outras tantas mil. E eu Que o também. pessoal fala que física é difícil. Pra mim, física é super fácil. Física é fórmula. Tá ali. Né? Tá lá, gravitação universal. Funciona de uma certa forma. Se eu pego uma pedra e jogo num lago, ela afunda. Se eu jogo um isopor num lago, ele boia. Se eu jogo o Edu no lago, ele pode afundar, boiar, nadar ou sair de lá e me jogar dentro do lago. Exatamente. Porque ele é maior e mais forte do que eu. Então, como é que você faz pra administrar egos? Porque na seleção não é um craque. Você tem um monte de craques. São os melhores. Teoricamente, todos são craques. Exato, senão não tava lá. Ainda mais num país com tanta matéria-prima de qualidade como é o Brasil. Essa é uma pergunta, assim, é aquela história. Eu não tenho uma fórmula, né? Eu tenho hipóteses, né? Então, a primeira coisa é assim, será que uma seleção, a melhor seleção que você possa montar, ela é formada pelos melhores ou pelos certos? Que é aquela história, porque se o melhor, ele não apenas é o melhor porque tem um grande talento, tem um grande gente, mas ele quer ser reconhecido permanentemente como o melhor, e não, de alguma forma, compartilha isso com os outros, será que até que ponto realmente esse time vai ter melhor performance? Michael Jordan tem uma frase que é lapidada, se tornou até bem banalizada já,
Eu posso até ganhar um campeonato. É o cara que vai lá e fecha um grande contrato, tal, e bate a meta do mês. Mas já, perdão, até ganhar uma partida, mas jamais ganharia um campeonato. Eu posso ganhar uma partida. Tanto talento que ele praticamente sozinho ganhou aquela partida. Fechou aquele contrato e tal, com o cliente, legal. Mas para o campeonato, para o número que nós queremos atingir como grupo, como time, nós precisamos de um time. E o time é complementaridade, o time é todo mundo. Né? Então eu fiz algumas vezes, uma das coisas que eu propus eram testes. O time estava embaixo, quando nós chegamos, tá todo mundo legal. Mas você tem aqueles que são mais destaque, etc e tal. Algumas coisas são importantes. Primeiro, quando você detecta aqueles líderes, qual é a essência da liderança? O exemplo. Você se inspira em quem? Naquela pessoa que tem uma postura, mas, cara, tô com ele, porra, bacana. Então, aquilo passa para você ser um líder. Você olha para ele quando está no hospital. Então, o exemplo é a essência. Não é o que você diz, é o que você faz. Tem uma coisa que eu uso muito, que eu chamo de early adopters, são aqueles caras que quando você percebe aquelas pessoas que elas têm tudo a ver com seus valores, com aquilo que você quer que seja a cultura daquilo ali. Quando o Giovanni Gavi, um grande jogador que já era campeão em 92, ele volta para a seleção, ele era reserva. E ele disse, você é o melhor reserva. Você imagina se ter um protagonista que vem para ser um team player, um jogador de time, um reserva do seu time. E ele vem com o seguinte espírito, eu venho para ser o melhor reserva e vou desafiar os titulares a treinarem cada vez melhor. Como é que um jovem que chega e tem talento, ao olhar aquele campeão assumindo essa posição, vai se permitir fazer algo que seja... Né? E uma proposta que eu fiz, apenas para testar, em 2002, nesse primeiro campeonato mundial que nós ganhamos, que eu citei aqui, que foi disputado na Argentina, tem alguns fatos muito interessantes, porque 20 anos antes, como jogador, nós fomos à mesma Argentina jogar um mundial com a geração de prata, que foi a primeira geração, e nós perdemos a final. Por isso, geração de prata, que a gente perdeu o mundial e perdeu uma Olimpíada, 2 vezes prata, e foi uma belíssima campanha, mas uma geração que estava iniciando. Nós perdemos para a União Soviética, 82, União Soviética, mas fomos atropelados. Não conseguimos ver a placa, foram passados por cima da gente. 20 anos depois, olha a coincidência, nós voltamos ao mesmo ginásio, chamado Luna Park, perto de Puerto Madeira, ali em Buenos Aires, ginásio tradicional, de boxe, tal, coisa de Buenos Aires, aquelas coisas, para jogar uma final de mundial contra a Rússia, herdeira da União Soviética. E a ideia era mudar aquele final. E eu costumo dizer, e é verdade, a minha sensação foi essa. De manhã, quando nós chegamos para treinar, que a gente treina no dia de jogo, quando você entra no lugar e fala assim, já estive aqui, a sensação não é boa. E me veio à cabeça o quê? A derrota de 82. Entendeu? Uma prata, mas a prata é derrota. Você perdeu naquele dia, você fica mal. Depois é uma medalha, legal, né? Mas eu dizia, mas os jogadores não estavam condicionados. A parte dos jogadores sequer se lembrava que tinha acontecido nos anos 80, está tudo certo. E nós ganhamos por 3-2 essa final. E o Giovanni entra no final como reserva e faz. Mas naquele ano, algo que eu propus, que era exatamente um teste sobre a questão do até que ponto os egos realmente estavam dispostos a se colocar para o time. Tinha uma premiação. O título mundial renderia a cada jogador R$20.000. Mas o título individual, 5. Melhor atacante, melhor saque, melhor levantador, 5 individualmente, ganharia um prêmio de $100.000. 2002, ano de eleitoral, dólar, pum. Nossa. Em torno de 5. Ninguém ganhava isso na época por ano no voleibol brasileiro. Ninguém tinha um contrato de 500 mil por ano. Aquilo era uma coisa, quero ser o melhor atacante, que se dane o resto do time. Faz uma conta rápida, R$20.000, $100.000. E aí, então, eu falei, é a hora de entrar. E aí, nós estávamos em abril aqui no Rio, né, treinando. O campeonato era em setembro, outubro. Afinal, foi no início de outubro. Eu já tenho uma proposta a fazer. Se algum de vocês for premiado, nós vamos chegar. Esse time vai chegar, nós vamos brigar e alguém vai ser premiado aqui. Esse time vai ser dividido. De que maneira? 50% permanece com você, meritocracia, pelo seu desempenho, pelo seu grande empenho, né, pela sua dedicação, pelo seu talento, $50.000. Os outros 50% vão para os outros 11 jogadores. Quem seria o melhor atacante ser um bom levantador ser um bom passador? Hoje tem um líbero. O líbero é back-office, é suporte. Você vai conseguir fazer um bom se não tiver um suporte, um back-office? Não vai. Então era valorização e reconhecimento. E eles aceitaram. Todos aceitaram. Falo 2002, nós estamos em 2023. Isso tornou o nosso modus operandi. É parte da nossa cultura. Todo prêmio individual tem uma participação coletiva. É a forma prática de reconhecer a importância de todo mundo. Quem vai fazer, não, parabéns, vocês são ótimos, me ajudam muito. Mas vem cá, mas tudo a você? Então, quer dizer, aquilo foi o primeiro, né? A primeira proposta, e ela foi absorvida e ela incorporada como parte da nossa, para exatamente trabalhar isso. Eu sou o melhor atacante do mundo, mas ele, todos eles me ajudaram a chegar lá e fazer acontecer. Pensando no time, né? Porque o vôlei é exatamente Coletivo. isso, é colaboração o tempo inteiro, não A tem exceção do como. saque, que gera
outras questões, toda ação é uma interação. Você Uhum. passa por aqui, você faz, você come, enfim, tudo é interação, é time. Eu diria que é mais porque é o mais, mas é extremamente coletivo, né? A dependência é absoluta, né? Então isso para mim é uma coisa, é um aprendizado permanente, até porque muitas vezes, né, o time não encaixou. Aí vem o processo de seleção. Você vai na empresa, né? Quantas vezes você contrata, bom, uma empresa de tecnologia, tal, contratamos aqui o novo Steve Jobs aqui, chegou, pô, o cara, monstro. Vai, nova, né, vai chegar aqui e vai fazer acontecer. E daqui a um mês você não aguenta mais, quer mandar embora. E ela, tecnicamente, é espetacular aquela pessoa. Sim. Mas por que você quer mandar ela embora? Por causa dos valores. Ela não é um jogador de time, ela não respeita, ela não se comunica bem, ela tal, o que é que seja que, cara, não dá. Eu cometi um erro num ano com o meu clube. Quando eu tenho uma jogadora americana espetacular. E isso não é um julgamento de caráter, é desalinhamento de valores, por favor. Né? E aí ela veio jogar conosco, o dólar estava 2-1, coube no orçamento, ela abriu mão então que ela queria vir jogar comigo, aquela coisa toda. Encaixou, legal, veio. Talentosa, jogadora, esperta, tal. Seleção americana, aquela coisa toda. E eu tinha a Gabi, que é da seleção hoje, que é uma craque, tinha 17 anos, jogava comigo também, era a quarta naquela função. Acabou como titular do campeonato, porque ela foi crescendo, a gente foi trabalhando. E essa que era a jogadora que seria uma referência, Que na fazia final que nós diferença. jogamos aqui em São Paulo, da Superliga, em Ibirapuera lotado, ganhamos a final, ela sequer mudou de roupa, ela estava na tribuna. Mas qual foi o meu erro no processo de seleção? Ela tinha talento, tinha capacidade técnica comprovada. Ao olhar o currículo dela, a seleção americana e tal, ela só tinha jogado em grandes clubes. Digamos, se ela tivesse jogado futebol, ela teria jogado no Manchester City, no Uhum. Bayern, no Barcelona, no Juventus, só timão. Mas ela jogava cada ano num time. E eu, na hora, caramba, tal, só para ali. Mas eu Interessante. conhecia e via ela jogando. Não adianta só ver aqui, tem uns intangíveis que os números não mostram muitas vezes, né?